Olá, eu sou a Ana. Eu sou a Laura. E hoje nós vamos contar a história de quando nós nos conhecemos. Antes de mais nada, eu preciso dizer que esse vídeo é uma parceria com a Bem-vindo Alérgico, uma empresa que foi criada por uma mãe que se viu num turbilhão quando descobriu que o filho dela era alérgico a leite e ovo. A Danila é uma veterana minha da faculdade, fundadora da Bem-vindo Alérgico, e ela nos forneceu várias informações que a gente vai abordar nesse vídeo. E também, o texto principal do nosso roteiro de hoje foi feito pela Nayara Pereira, que é uma das nossas novas colaboradoras. Dito isso, se você já nos segue há algum tempo, você sabe que a gente se conheceu no FameLab Brasil, que é uma competição de comunicação científica. Mas tem uma história curiosa sobre como a gente começou a conversar lá. Então, o rolê todo aconteceu quando a gente foi almoçar. A gente foi almoçar, comemos, tudo bonitinho, e aí tinha uma sobremesa lá. E essa sobremesa era de chocolate branco. O que era mesmo? Era um mousse de chocolate mousse branco. Ai, que delícia. Mas tava muito bom. E minha salvação Não se arrepende, né? Não me arrependo. Então, eu comi o mousse, porém, eu sou intolerante à lactose. E eu achei que não ia fazer nada. Não deve ter mais gordura do que qualquer outra coisa, que não vai ter lactose. E eu comi. Lê do engano. Lê do engano, porque já em alguns minutos começou a dar uns efeitos ali. Começou a dar ruim. Começou a dar ruim. Aí eu lembrei que tinha uma pessoa que não ia comer aquele doce porque era intolerante à lactose. Aí eu pensei, talvez essa pessoa tenha uma salvação pra mim. E aí eu corri pra pedir um comprimido. Eu falei, você é intolerante à lactose? Você tem um comprimido? Tenho! Ela tinha no bolso um comprimido de lactose. Era a pessoa aí. Essa pessoa era a Laura. Pois é, nós duas somos intolerantes à lactose e foi assim que a gente começou a conversar lá. Eu podia ter sido não dado comprimido nenhum, porque afinal ela era minha concorrente. Mas, mano, só quem sabe o quanto é ruim, você não deseja isso pra ninguém. Só que tem muita confusão, muita informação errada, desencontrada sobre essa história de intolerância à lactose, alergia ao leite. Tem gente que faz essas coisas por dieta. Então, a gente tá aqui hoje pra fazer o que a gente sabe fazer, que é desmistificar. Primeiro, como sempre, vamos começar com as informações essenciais para vocês entenderem. Toda comida que a gente come, ela é feita de macronutrientes. São 3. Proteínas, tem lipídios e tem carboidrato, que é, né, o açúcar. A lactose é um carboidrato, é um açúcar. Como a glicose, glicose, frutose, lactose, tudo que tem ose é carboidrato, é um açúcar. E a lactose, ela tá presente no leite, então ela é o açúcar do leite. O nosso corpo, ele não consegue absorver a lactose, ele precisa quebrar essa lactose. Vamos usar Lego de novo, viado! Então tá, temos aqui a lactose. Ela precisa ser quebrada para o intestino ser capaz de absorver, para o nosso corpo poder utilizar ela. Então, ela vai ser quebrada. Opa! Esse açúcar, ele precisa ser quebrado em 2 pedaços para o corpo absorver. E quem quebra isso é uma enzima, é a lactase. Então quebra a minha lactose aqui. Gente, a gente quis usar essa tesoura porque ela é muito fofa. Fofinha, meu Deus. A tesoura responsável por quebrar esse açúcar é a lactase. Lactose e lactase são tipo best friends, melhores amigas. Até que em um determinado momento, a lactase, a tesoura, ela passa a não ser produzida na quantidade suficiente, passa a não ser produzida como era produzida antes. E aí, a lactose, ela não é quebrada e ela não é absorvida pelo corpo. E aí, então, se a lactose não é absorvida, ela fica acumulada no intestino. Isso é o quê? Um banquete para as bactérias do nosso intestino. E elas fazem a festa com esse açúcar. E aí, com isso, elas vão se multiplicar e tudo mais e vão produzir substâncias que vão causar os famosos sintomas conhecidos porque tem intolerância à lactose. Que incluem várias coisas desagradáveis que vocês vão ficar sabendo sobre a gente neste momento. Que é uma disfunção intestinal generalizada, onde a gente tem flatulência, inchaço na barriga, pode ter diarreia, tem cólica, enjoo, dor de estômago, tem muita coisa que pode acontecer e os sintomas inclusive variam de pessoas para pessoas. Geralmente, os sintomas começam entre 30 minutos até 2 horas depois que você come alguma coisa que tem lactose, ou leite, algum derivado de leite. Mas já aconteceu comigo de não ter dado nem 10 minutos e já deu ruim. A maior parte das pessoas nasce com a capacidade de digerir a lactose. Porque, inclusive, o leite materno tem lactose. Então, se você nasce intolerante à lactose, você não consegue nem mamar no peito quando é bebê. É um problema aí. Isso é um problemão. E a atividade máxima dessa enzima acontece justamente quando a gente é bebê e tá sendo amamentado.
Com o tempo, é normal que o organismo vá diminuindo a produção da lactase. Por quê? Porque a gente já cresceu, a gente já é adulto e tal. Mas os humanos são os únicos mamíferos que conseguem manter a produção de lactase por um bom período da vida. A maioria dos outros mamíferos já para de produzir a enzima muito cedo, quando ainda é uma criança, né? Vamos assim dizer. E a capacidade que a gente tem de digerir a lactose quando adultos é uma adaptação evolutiva. Aí você Eu adoro. Vamos falar de biologia evolutiva hoje? Por quê? Porque os nossos antepassados lá atrás, que eram capazes de consumir leite, digerir o leite das criações que eles tinham, né? Tipo ovelha, cabra. Eles tinham uma vantagem em relação àqueles que não conseguiam, porque eles tinham um alimento a mais para se manter. Então essas pessoas se reproduziam mais e passaram esses genes pra frente, e é graças a eles que hoje a gente consegue digerir leite. Quer dizer, vocês, a gente não. Mas apesar disso, tem uma estimativa de que aproximadamente 70% das pessoas desenvolvem algum grau de intolerância à lactose ao longo da vida. Então, tipo, algumas podem consumir mais ou menos leite. Isso varia. Por isso que muitas pessoas acham estranho quando descobrem que são intolerantes à lactose depois de muitos anos tomando leite. O que as pessoas não sabem é que a intolerância à lactose tem uma causa genética. Tá tudo programadinho ali, você já nasce com a predisposição a ter esse problema. Ou seja, tá lá na receitinha do seu DNA, assim, com 25 anos, vamos dar aquela diminuída ali, e aí você descobre mais tarde, depois de todos os anos, sempre comeu normal, mas tá tudo escrito já. Tá tudo escrito. Estava escrito. Mas graças à ciência nós temos alternativas, né, pra gente continuar consumindo as coisas gostosas, delícia, tudo, do derivado do leite. Há 10 anos atrás, não tinha tanto. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu não consigo mais sentir cheiro de leite de soja, porque quando eu desenvolvi intolerância, só tinha a porcaria do leite de soja. Eu sinto o cheiro do leite de soja fazendo... Não tinha opções, não tinha no mercado um leite. E se tinha, era um mercado chique, caro, aquele que você tem ali. Caro, era muito caro. E não era zero lactose, era tipo... O primeiro leite sem lactose que lançou, eu lembro muito bem, porque eu fiquei muito feliz quando lançou, que ele era 90% menos lactose. Então, tipo, ainda tinha 10%. O processo ainda não era tão eficiente a ponto de tirar toda a lactose do rolê. Ainda não é. Tem uma norma da Anvisa sobre rotulagem de produtos zero lactose, que pra você denominar como 0% lactose, você tem que ter até tantos miligramas de lactose por grama de produto. Acho que são até 100 miligramas de lactose por, sei lá, litro de leite, algo assim. Ele não é totalmente zero lactose. Então tem gente que tem um grau de tolerância tão pesado que não consegue consumir nem o leite que é zero lactose. Então, na fábrica, o leite sem lactose, por exemplo, ele é tratado e a lactase, ela quebra na fábrica mesmo. A enzima quebra o açúcar. E aí deixa tudo prontinho pro seu corpo e ele já facilita o processo. Na verdade, o problema da intolerância à lactose é nada mais do que lactose no lugar errado. Porque ela vai ser quebrada. Só que pelo bicho errado. Ela passa ali, ela deveria ser quebrada no lugar. Não é, porque não tem a tesoura. Então ela passa reto. E aí quando ela chega nesse lugar, é o banquete que a Laura falou, e aí ela vai ser quebrada. Só que pelas bactérias... Porque quando as bactérias quebram a lactose, elas geram gás. E aí daí que vem todo o rolê, porque é um processo de fermentação. As bactérias também não conseguem comer a lactose, elas precisam quebrar também. E nesse processo de quebra, que é o processo de fermentação, gera gás. E é aí que o rolê dá ruim. Além disso, também existe a lactase, a enzima, em comprimido, que a gente pode tomar quando for consumir alguma coisa derivada do leite, por exemplo. Bom, agora a alergia ao leite já é uma outra história. Porque a alergia é uma reação a proteínas do leite. Então, a intolerância é uma reação ao açúcar, carboidrato, enquanto a alergia é uma reação à proteína. Então não adianta uma pessoa alérgica tomar leite sem lactose, porque ela vai passar mal do mesmo jeito, porque a proteína continua lá. Porque a alergia, ela envolve uma resposta imunológica nossa, do nosso sistema de defesa. Porque o nosso sistema reage de forma exagerada a um rolê que não faz mal, mas que o corpo entende que é tipo o basilisco saindo da câmara secreta, sabe? Tipo, e aí você, não, vamos combater o rolê porque vai dar ruim. Mas não é assim, tipo, ele tá com um defeito de programação nas células que entendem que é um problema, que não deveria ser. E essa resposta exagerada do sistema imune pode ser tão forte que a pessoa pode morrer. E nesse caso, a ida no banheiro, né, pra dar aquela aliviada, não vai resolver. Tem que ir pro hospital. E na resposta alérgica, tipo, os sintomas são diferentes da resposta do intolerante. Então, no intolerante, a resposta que a gente tem é basicamente, tipo, estômago e intestino. No alérgico, a pessoa vai ter urticária, que nada mais é do que um nome chique para coceira generalizada no seu corpo. Vai ter a cara inchada, vai ter sangue nas fezes, às vezes, principalmente em bebês que são alérgicos a leite.
E pode ter o famoso choque anafilático, que é uma reação super rápida, que a pessoa para de respirar. Então, tipo, precisa ir pro hospital. Ah, e isso não serve só pro leite também. É. Tem alergia de tudo quanto é coisa. Que inclui amendoim, a soja, o ovo, o trigo, frutos do mar, castanhas e peixes. Esses são os alérgenos mais comuns. Alérgeno é a coisa que causa alergia. Mas por que algumas pessoas podem tomar leite e outras pessoas podem morrer por causa disso? Quem tem alergia tem tipo um defeito no sistema de defesa. Normalmente o nosso sistema imune ele tem várias etapas para checar para não acontecer isso, para não deixar que células revoltadas contra coisas do bem acabem circulando no nosso corpo. Você continua segurando isso. Eu achei tão fofinho. Mas tem alguns fatores genéticos e ambientais, né, que são esses defeitos. Essas células acabam escapando desse controle, dessas sentinelas especializadas em caçar e eliminar essas células defeituosas. Então isso acaba passando e aí essas coisas acabam permanecendo no seu corpo e se multiplicando. Então funciona assim: no primeiro contato com aquilo que vai causar a alergia, o alérgico ele geralmente não tem muita reação. Ou geralmente não tem ou tem uma pouca reação. Isso porque esse sistema imune precisa de um treinamento para efetuar essas respostas no nosso corpo e gerar essas células específicas contra aquilo que ele considera danoso. A gente já explicou isso como funciona. Vai aparecer aí. Esse treinamento que acontece no primeiro contato gera o que a gente chama de memória imunológica. E a memória, porque essas células específicas, elas conseguem se lembrar de que já viram aquilo ali antes. E aí elas ficam lá, tipo, a postos pra reconhecer e atacar toda vez que aquele alérgeno entrar no corpo. É a mesma coisa que acontece quando a gente pega um vírus ou uma bactéria, só que dessa vez não deveria acontecer, né? Tipo, tá acontecendo porque tá com defeito. Vamos imaginar assim. Essa aqui é uma célula de defesa. Vamos supor que ela acabou de conhecer a proteína do leite. Essa é a proteína do leite. Muito prazer, essa é a proteína do leite. E aí, ela tem um defeito na programação dela. E ela identificou que a proteína do leite é tipo o demônio, o basilisco, saindo da câmara secreta. Ela se prepara para atacar produzindo uma substância que se chama IgE, que a gente vai representar por ser esse negocinho verde aqui. IgE é um anticorpo especializado em atacar alérgenos. Essa IgE ela vai se ligar na superfície de uma outra célula. Então, vamos supor que ela vai ligar aqui. E ela vai ficar ligada aqui na superfície de outra célula, que é especializada em reconhecer coisas estranhas. E ele fica aqui. Ele vai estar lá, de boaça, tranquilão. Aí, no segundo contato que a pessoa alérgica tiver com o alérgeno, que é a proteína do leite, ele vai se ligar na IgE que já foi produzida, porque cada IgE é específica para um alérgeno. E quando ela se ligar, é como se ela abrisse uma porta. E essa célula é ativada. E quando isso acontece, é como se a IgE abrisse uma porta na célula de defesa que vai liberar um monte de quê? Histamina. Tem mais histamina aqui. A histamina é uma substância que vai se espalhar muito rápido pelo corpo inteiro. Ela vai entender, tipo, mano, tem um negócio muito perigoso lá fora, vamos fechar tudo. E aí o fechar tudo é fechar todo o sistema respiratório. Então fecha os brônquios tudo e a pessoa não respira. E além disso, ela causa uma coisa chamada vasodilatação. Ela dilata todas as veias, os vasos do nosso corpo para tentar mandar o rolê pra fora logo, tentar, tipo, limpar pelo sistema linfático. Por isso os sintomas da alergia são falta de ar, inchaço e aquele vermelhidão. Isso. Totalmente diferente, não dá peido, não dá diarreia. Mas existem também casos de reação que não está envolvida com a IgE, que são só as células atuando mesmo. E nesses casos os sintomas são mais tardios e demoram até algumas horas ou até dias para acontecer a reação alérgica depois que o alimento foi consumido. Outro ponto importante é que as alergias elas podem ser fracas no começo e isso faz com que as pessoas confundam com intolerância. Ah, eu tenho uma intolerância. Não, calma, avalia, porque pode ser fraca no começo, aí a pessoa busca o tratamento
com dieta sem lactose, porque acha que tá intolerante à lactose. E aí, como o problema não é esse, né? Então as dietas não têm sucesso, a pessoa continua com alergia e tende a piorar, né? Por isso é importante deixar claro. Você deve procurar um médico se você estiver suspeitando que você tá com alguma alergia, porque isso precisa de um diagnóstico preciso. Bom, então agora vamos pro resumo mais importante desse vídeo. Alergia é uma reação à proteína e intolerância é uma reação ao açúcar. A alergia pode matar e a intolerância, embora seja uma merda, não mata. Então, quando alguém te disser que é alérgico, não ignora essa pessoa. Escuta o que ela tem pra dizer sobre os procedimentos que devem ser tomados para que ela tenha uma refeição segura. Porque a comida dessa pessoa tem que ser preparada, inclusive, em panela diferente da panela que vai ter, por exemplo, leite. Então, se a pessoa é alérgica a leite e eu fiz um brigadeiro nessa panela, eu não posso usar essa panela pra fazer, sei lá, um arroz pra ela, porque vai sobrar traço de leite ali e isso pode desencadear uma reação nessa pessoa. Então, escuta a pessoa e monte um sistema de evitar contaminação cruzada, ou seja, uma contaminação de um utensílio para o outro, porque tem que ser utensílios separados. E se você quiser entender a dimensão desse problema, a gente recomenda que vocês assistam o episódio sobre alergia a amendoim da série Rotten da Netflix. Ai, Netflix paga nós. Nossa, a Netflix podia pagar nós. E se a pessoa também te disser que tem intolerância, também não ignore, sabe? Porque acontece muito com a gente de, às vezes, a gente falar que é intolerante, a pessoa achar que ou é frescura, ou que a gente tá seguindo alguma dieta da moda pra ir evitando o consumo de leite. Não, tipo, eu também peço orientação, porque tem graus diferentes de intolerância. Então tem grau que a pessoa consegue comer manteiga, tem grau que a pessoa não consegue comer manteiga, que já tem uma quantidade de lactose bem baixa. Nesse caso, não precisa usar panela diferente. Então assim, beleza, eu fiz um brigadeiro aqui com leite condensado normal, lavei a panela. Eu posso usar a mesma panela pra fazer uma outra comida pra pessoa que é intolerante, porque o que sobra ali de traço não é suficiente pra causar nenhum tipo de reação. A gente vai deixar aqui uma lista que a Danila mandou pra gente com as porcentagens de lactose em cada tipo de derivado de leite. Isso ajuda muito a vida de um intolerante. E aí a gente pode escolher melhor o que vai comer. E pra finalizar, A dieta sem lactose deve ser seguida por pessoas que são intolerantes à lactose. e só. E tá rolando uma moda disso agora, né? Mas não tem nenhum fundamento científico, né? Por que você vai tirar a lactose? Por que você vai tirar o glúten? Não precisa tirar. Então deixe essas dietas restritivas para as pessoas que não podem comer aquilo. Ficou ainda alguma dúvida sobre isso? Pergunta aqui nos comentários que a gente responde. E a gente quer saber, você gostaria de ter um vídeo como esse sobre o glúten? Comenta aqui embaixo, quero glúten, hashtag quero glúten, pra gente saber que você ficou até o final. E também pra gente saber que você quer o vídeo do glúten, né? Famoso glúten, Famoso terrorista. É isso aí, pessoal. Beijo. Tchau. Que bonitinho! É muito fofa, né? Gente! Ai, a mãezinha são fofinhas. Nossa, isso aqui vai ser muito bom.